palavra como é pregada lá em nós. Meus queridos e amados ouvintes, nós queremos trazer uma mensagem da parte de Deus nesta tarde, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ou à igreja da Galácia, da região da Galácia, que começa dizendo assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou, em outra versão, falso. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, será falso. Só até aqui esse versículo, para que a gente possa meditar um pouco nesta palavra. Olha, irmãos, Paulo estava mandando esta carta, ou enviando essa carta, como queira, à igreja que estava na região da Galácia. E que igreja era essa, irmão Miranda? Essa igreja era uma ou mais de uma. Era mais de uma, porque era formada por aquela região. A carta de Paulo aos Gálatas, ela é uma fonte, irmãos, de argumento contra o ensino do cristianismo judaizado, né, que estava sendo ensinado nas igrejas daquela região. E para que a gente possa entender esta carta, é necessário que a gente observe cada detalhe que Paulo escreveu durante esta carta. Por isso que eu quero falar primeiro da região que compunha a Galácia, né? Então, quem era os Gálatas? Os Gálatas, irmãos, foram um povo celta, segundo os historiadores, né? Que no século 3 a.C. eles migraram da Galácia, ou seja, sua região natal, sua terra natal, para a região da Ásia Menor. Então, após alguns confrontos ali com povos locais, aí eles se estabeleceram na região da Capadócia, formando assim a região conhecida como Galácia, né? E aí não tinha só uma igreja, tinha várias igrejas, porque aquela região era formada por algumas cidades ou povoados, como os irmãos queiram interpretar, como Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Pisídia, como Paulo relata na sua carta, né? E aí a gente vai entrar agora, depois desse relato, para a gente poder entender o que era a região da Galácia que Paulo fala, né? Então agora a gente pode entender mais ou menos o que significa isso. No capítulo 1, Paulo se apresenta como apóstolo, porque
certamente havia questionamento daqueles falsos pregadores sobre a autoridade apostólica de Paulo. Por isso que Paulo já entra, pisando no pescoço deles e dizendo assim: ei menino, eu não estou aqui porque eu quero, não, eu fui chamado por Jesus. Ele apareceu diretamente a mim. Quando Paulo está dizendo, tá se apresentando aqui, ele está dizendo não da parte de homens. Ele está dizendo: ei, eu não fui fazer com chave com homem nenhum, não. Eu não fui pedir a nenhum político para me apresentar como apóstolo. Eu não fui atrás dos apóstolos de Jesus Cristo para que eles me apresentassem para ser apóstolo. Não, negativo. Ele entra pisando no pescoço daquela turma que estava querendo desfazer a imagem dele e dizendo: ei, eu não vim da parte de homens, não. Eu fui chamado diretamente por Jesus. Paulo foi chamado diretamente por Jesus. O encontro dele foi direto com Jesus. Eita, glória a Deus! E Paulo diz a eles: não da parte dos homens, nem por homem algum, eu não fui procurar nenhum homem, foi Jesus quem me chamou. Ele diz: foi Jesus Cristo. E por Deus, foi Deus quem chamou. Ei, irmão, tem muita gente que faz com chave de tudo que é jeito para ser apresentado a diácono, a presbítero, a pastor. E Paulo já foi direto, dizendo a ele, passando na venta dele, que o negócio dele era com Jesus. Irmão, não faça isso não. Nós temos que ter ligação direta, porque o nosso negócio é com Jesus. Não é homem que vai levar a gente para o céu, não, irmão, é Jesus. Então faça direto com Jesus. A palavra de Deus diz que quem almeja o episcopado, excelente obra deseja. É bom almejar, mas não vá pedir a homem, não, irmão. Fale direto com Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Faça como Isaías, como Jeremias, os profetas: Senhor, eu sou só um menino. Não, Senhor, eu vou ser escolhido meu. Então Deus te escolheu, Deus te chamou. Não se preocupe, irmão, com as causas, com as consequências. Honre aquilo que Deus lhe chamou. Para que foi que ele lhe chamou, você sabe? Paulo disse: ele me chamou para pregar para os gentios. Então nós temos uma missão. Deus ordenou, Jesus Cristo disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Então essa apresentação de Paulo já era direto para calar a boca daqueles que estavam denegrindo a sua imagem. Aí mais lá na frente Paulo vai dizer: eles estão pregando outro evangelho, que não é aquele que eu preguei. Em outras palavras, Paulo estava dizendo isso. Mas esse evangelho é falso. Se eu mesmo, Paulo disse, se eu mesmo, ou se um anjo descer do céu para pregar outro evangelho aí, considerem como falso. Porque o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é só um, mas as pessoas ainda hoje estão mudando a forma de pregar o evangelho. É só bênção, é só bênção, é só bênção, receba, receba, receba. E não tem luta não, irmão? Era assim que eles queriam tratar, mas Jesus é diferente. Jesus disse assim para mim e para você: Miranda, se prepara, no mundo tereis aflições, Miranda. Vai ter dificuldade, vai ter tribulação, vai ter luta, vai ter guerra. Mas Jesus disse assim: ei, Miranda, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eita, glória a Deus. Então o evangelho de Jesus Cristo não é flores, irmãos, é luta, é guerra, é dificuldade. Nós vamos passar por tudo isso, mas com uma certeza: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus,
porque eu e você já fomos eleitos, assim como Paulo foi, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então não aceite, irmãos, um evangelho falso. Não, faça como Paulo disse. Esse evangelho que eles estão pregando aí é falso. Até eu, se mudar o evangelho, é falso, não receba. Paulo estava dizendo para eles. Paulo recebeu, irmãos, o evangelho de Cristo. Não foi de homens, foi diretamente de Cristo. Não tinha falsidade. Não tinha mistura, não tinha fermento falso, não. Era verdadeiro. Depois Paulo fala para eles como ele era um fariseu, conhecedor da lei, brigava, lutava para defender a lei. Mas aí ele vem e fala sobre a sua conversão. Eita, que maravilha! Paulo diz ainda... meus irmãos, Paulo diz ainda sobre este evangelho que ele recebeu e sobre quem era ele agora. Ele diz: nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Aí ele diz lá no versículo 6, ele tinha dito assim: maravilho-me de que tão depressa, ou seja, não deu nem tempo, né? Não deu nem tempo o apóstolo Paulo se despedir direito e eles já estavam correndo para outro evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós aceitamos a Cristo de verdade, nós não aceitamos engolir qualquer coisa que seja pregado para nós. De jeito nenhum. E Paulo, aqui ele estava entendendo e explicando a situação daqueles irmãos, o que eles estavam passando com os falsos mestres, profetas, pregadores, que estavam levando a palavra de Deus e falsificando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, a palavra é: tenha cuidado, irmãos, com o que está sendo pregado. Tenha cuidado com aquilo que está sendo pregado. Confira na palavra de Deus para que você não tenha nenhuma surpresa. Confira na palavra de Deus. Porque a palavra é uma só, mas na hora, às vezes as pessoas se empolgam e levam para o outro lado. O que aprendemos, irmãos, é que não podemos sequer imaginar que as nossas obras têm alguma servidão para a nossa justificação ou salvação diante de Deus. Mas lá eles estavam misturando as coisas. As obras existem, mas são fruto, uma consequência da nossa fé e não o contrário, como eles estavam dizendo, para a salvação. Não. A salvação não vem para as obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação, ela foi dada de graça para nós através do derramamento do sangue de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Um preço que nós não podíamos pagar, mas ele pagou. Por isso que Paulo estava dizendo aqui: tenham cuidado. Tenham cuidado com esses falsos pregadores que aí estão. Vocês receberam a palavra de Deus. E a situação era tão séria, irmão, naquelas igrejas, que a gente observa que Paulo não elogia nada sobre aquelas igrejas. Pelo contrário, ele vem bater de frente com aquelas pessoas que estavam pregando um evangelho falso. Então, nesta noite, não aceite, não concorde, não seja contaminado. Siga verdadeiramente a Jesus, confie na palavra de Deus. Acredite que Jesus Cristo morreu, deu seu sangue para nos levar para o céu. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus, porque nós somos geração eleita. Foi Ele quem nos escolheu e não nós.
Foi Ele quem nos fez ovelhas do seu pasto e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.